Graças a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando sempre, cada vez mais, porque a obra é dele, é feita por ele, e é para ele, por meio dele, que sempre seja assim. Amém? No finalzinho tem um vídeo muito bacana, deixa de assistir não. E o que mais que eu quero falar com vocês? Estamos, né, estudando juntos, Márcio. Estamos estudando juntos sobre o poder das palavras. Semana passada falamos de a palavra criativa, né? A palavra formadora. Hoje nós vamos falar de uma palavra restauradora que completa ou junta, anda junto com a pregação de domingo passado. Eu queria colocar, né, para a gente aprender junto aqui, Isaías 45, verso 18, para nós não perdermos aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Porquanto assim declara Yahvé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele criou e ele formou. E ele fez e estabeleceu com um propósito. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não há outro. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Ele tem um propósito. Então, eu estou doente, esse propósito é de Deus. Não, não é de Deus não. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, e Deus não tem propósito na doença, Ele tem propósito na saúde. Amém? Jesus levou sobre si nossas doenças e nossas dores, então podemos recorrer, receber, usar o nome dEle, essa autoridade que Ele nos deu. Eu só quero que você saiba sempre disso, tenha certeza sempre a respeito disso. Tudo que Deus faz, Ele faz bem, a vontade dEle é sempre boa, agradável, caminha para a perfeição, e tudo que ele faz para estabelecer algo, para ser algo bom, ser algo definitivo. Quando Deus ele cria a terra, ele vê a terra sem forma, ele vê a terra vazia, e aquilo não estava, né, não satisfez a ele. Ele começou pela palavra, ele foi produzindo, foi criando, foi formando aquela terra para um propósito. Qual? Para que o homem, eu e você, todos os seres humanos, esse era o propósito de Deus, que lá na frente a terra fosse estabelecida para que o homem habitasse nela. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Deus, quando Ele cria, Ele estava vendo lá na frente, e para chegar lá na frente existia um processo, existia um planejamento, existia uma ordem para que essa finalidade chegasse à conclusão. Acabei de ver o Michel, toda hora que eu olho o Michel eu lembro de alguma coisa. Esse tempo atrás aqui nós decidimos, reunimos, irmãos, vamos nos ajuntar para colocarmos um ar-condicionado aqui na igreja? Beleza, juntamos uma turma, a partir de janeiro a gente compra, e qual que é o primeiro passo? É comprar o aparelho. Não, o primeiro passo não é comprar o aparelho. O primeiro passo é ver se o padrão, o quadro de energia, ele suporta a carga, a demanda da nova carga. Chegamos à conclusão que não, o engenheiro chegou à conclusão, não dá conta, então fez-se um novo projeto e agora precisa refazer esse padrão, esse quadro, para que lá na frente, em nome de Jesus, até o dia 15 e 20 de janeiro, já estejamos com o ar-condicionado colocado aqui. Então existe uma ordem, existe uma sequência. Às vezes quando nós desejamos, eu quero algo na minha vida lá na frente, você tem facilidade para organizar? Você tem facilidade para programar, para planejar essa caminhada? Porque quando Deus ele viu lá na frente, qual que era o plano de Deus? A terra foi criada para qual propósito? Para que o homem morasse nela. Para que o homem morasse nela, a primeira coisa, está toda vazia, toda escura, primeiro eu preciso de luz para começar a reforma. Depois eu preciso separar o que é céu, o que é trevas, o que é lua, o que é dia, o que é noite, o que é terra, o que é água. Depois eu preciso plantar vegetação, porque o homem vai viver disso. Depois eu vou trazer algo aqui, são os animais, os domésticos, os selváticos, e tudo isso, o que voa, o que anda na terra, o que rasteja, o que nada. Ele foi criando todas essas coisas, está tudo criado, agora eu vou criar o homem. E depois que ele cria o homem, ele dá uma repassada naquilo que ele tinha feito. E quando a Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia, a palavra descansar é não precisar fazer de novo. O que significa isso? Deus ele dá uma repassada, tudo que ele fez ficou bacana. Eu não preciso fazer de novo. O que eu fiz foi suficiente, por isso que ele terminava o dia,
observando, dando nome e falando, ficou bom. Partia para o outro dia com uma nova empreitada, mas sem perder o foco e o objetivo. Eu e você precisamos aprender isso com Deus. E é muito bacana que Deus ele nos dá a palavra e nos dá o Espírito Santo para a gente chegar a esse denominador comum que é a vontade dele nas nossas vidas. Nós vamos ler um texto agora que fala do Vale de Ossos Secos, acho que a maioria conhece. E é muito bacana esse texto porque fala exatamente sobre isso, sobre uma ordem, sobre um planejamento, sobre Deus vendo lá na frente, tudo bem, para eu chegar lá na frente, eu preciso do passo a passo. Ezequiel 37, a partir do versículo 1 ao 10, diz assim, o profeta ele diz, a mão de Yahvé, do Senhor, ela estava sobre mim mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Do mesmo modo o Espírito, em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me fez essa pergunta, querido filho do homem, você acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Ele respondeu, Deus, Yahvé soberano, eu não sei, mas o Senhor sabe. E ele me disse, profetiza pois sobre esses ossos e ordena-lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos aprender um negócio bacana aqui. Deus pega o profeta, o leva a um vale cheio de ossos, mirrados, secos, sem vida, e faz essa pergunta para o profeta, o que você acha? Tem jeito? Quantas vezes nós somos levados pelo Senhor, ou as circunstâncias, ou até mesmo o diabo, de alguma forma, nos leva para lugares, para vales, para situações, para áreas mortas das nossas vidas, para situações praticamente impossíveis. E quais são as nossas respostas? Quais são as nossas reações quando nós nos deparamos com situações assim, humanamente impossível? Eu gosto muito da resposta do profeta. Ele não fala, eu não sei, mas está subentendido isso. É bem assim, eu não sei, mas você sabe. Ou seja, o que você e eu podemos aprender em relação a isso? Vales, problemas, dificuldades, obstáculos, vez ou outra nós vamos enfrentar, nós vamos nos deparar. Se você não tem solução, a maioria das vezes é normal não ter solução. Mas Deus tem solução para as nossas vidas. Eu sou uma pessoa assim, de um temperamento às vezes até meio impulsivo, e eu tenho dificuldade em ficar parado, em ficar sem fazer as coisas. Eu sei que tem gente aqui mais acelerado do que eu, menos acelerado. E se tem uma coisa difícil para nós, é isso. É você chegar, eu não sei, o negócio está pegado, e aí? E aí não fazer nada. É complicado para caramba. Para mim é. Mas essa é a resposta. Vamos falar assim, essa é a resposta do 1 milhão. Por quê? Eu não sei. Se eu não sei, eu não vou fazer. O que acontece, infelizmente, com pessoas? Não deu certo aqui, eu tento aqui, o negócio vai só piorando. Eu estou lendo um livro muito bacana, e esse autor ele fala uma frase, acabei de tentar lembrar aqui a frase, ele fala assim, o segredo de, acho que é isso, o segredo de cair num buraco, o segredo de estar dentro de um buraco é parar de cavar. Eu achei fantástico isso. É aquilo, você está numa enroscada, você está num trem esquisito, para, pelo amor de Jesus Cristo. Porque senão vai continuar descendo cada vez mais, piorando cada vez mais, ficando cada vez mais longe da solução, daquilo que podia ser resolvido. É a mesma coisa que eu sempre falo, está indo numa estrada, de repente descobre-se que eu estou no caminho errado. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso de um retorno. Se for uma estrada com pista dupla, mão dupla, sai no acostamento e já retorna o quanto antes. Se não for, é pista
pista simples e pista dupla, procura o retorno, volta antes, porque não vai melhorar. Enquanto você não começar o caminho de volta, o buraco vai continuar, a distância vai ser maior ainda daquele ponto, daquela estrada, daquele caminho que Deus tinha programado para a minha vida. Deus, eu não sei, se você não sabe, se eu não sei, para. Deus, mas eu sei que você sabe. Eu sei que você é capaz de me instruir, de fazer algo na minha vida que traga solução. E aí Deus pega e fala, responde para ele. Então você vai falar para os ossos. Você não vai falar para mim, você não vai bater boca com o diabo, você não vai arranjar culpado ou se justificar porque os ossos estão assim. Se tem gente culpada, se não tem, se é responsabilidade do fulano ou do beltrano, isso não vai mudar a situação. O que vai restaurar a situação chama-se profetiza a esses ossos. Ossos secos, ouvi. Eu gosto do tempo do verbo. O tempo do verbo não é ouve, O-U-V-E, é ouvir. É um tempo de ordem, é um mandamento. Eu estou te obrigando a ouvir. Ou seja, problemas têm ouvidos? Tem. Ossos secos têm ouvidos? Tem. Situações sem solução têm ouvidos? Tem. Você está entendendo? Deus fala para o profeta, fala para os ossos ouvirem. Olha que trem doido. Ossos secos, você é obrigado a ouvir a palavra do Senhor. Uma palavra que não volta vazia. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Continuando. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos: eu farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eu gosto disso daqui, porque Deus vendo os ossos, Ele já vê lá na frente, qual que era o plano de Deus? Esses ossos receberão fôlego de vida. Eles vão voltar a reviver. Mas como é que um osso recebe vida sendo osso? Então, para que esse plano, essa vontade de Deus seja ou fosse estabelecida, precisaria de um processo. Precisaria de uma fase 1, fase 2, o estágio 1, estágio 2, degrau 1, degrau 2, precisaria de uma ordem. Para que o homem habitasse na terra, a terra precisava estar organizada. Então vamos começar a organizar o negócio. Para que o fôlego de vida estivesse sobre a vida dos ossos que ele estava vendo naquela hora, precisaria existir o quê? Deus começa a falar para o profeta: eis que criarei tendões e músculos, a fase, os estágios, os degraus. Eu criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Aí sim, depois que isso estiver feito, eu porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei reviver ou viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então, o que ele fez? Ele fez de acordo com o que Deus tinha falado. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho de estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntavam, osso com o osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira, todavia eram corpos sem espírito, e não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou, não terminou, continua, não para, profetiza agora o Espírito, está faltando só o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca Ruá, o sopro da vida. Ruá é o fôlego da vida em hebraico, sopro da vida, o fôlego da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei no mesmo instante. O fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Você vê Deus agindo assim, passo a passo. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Para que isso fosse estabelecido, qual que é a primeira fase? Eu preciso de um homem. Eu preciso de um homem de Deus, um homem que acredita. Eu preciso de uma mulher de Deus, uma mulher que creia. Uma mulher. Deus não está atrás de homens e mulheres que tenham soluções. Ele está atrás de homens e mulheres que creiam. Ele não chegou, o profeta, e aí, o que você acha? Rapaz, pensa num trem complicado isso daí que você me pediu, hein, Deus? E aí? Eu também não sei, e aí, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada.
Você não tem solução, Ezequiel? Não, eu também não tenho, então deu ruim, então larga a mão desse negócio. Não, eu não tenho solução, mas eu sei que você tem. Deus está atrás de homens e mulheres que creiam que Ele pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos, mediante o poder dEle que opera em nós e através das nossas vidas. Como é que isso foi feito? Ô Ezequiel, eu preciso que você fale. Mas eu vou falar o quê? Você vai falar o que eu estou te falando. Eu não preciso inventar. Eu só preciso ouvir e falar. Porque os ossos, eles vão ouvir. O problema vai ouvir. A situação, ela vai ouvir. E eu gosto quando fala o eterno e o soberano. Eu sou soberano. Eu mando prender e eu mando soltar. Eu tenho autoridade. E se você crer que eu tenho autoridade, simplesmente fala, porque o negócio vai pegar para o lado desses ossos. E quando o profeta começou a falar, ele começou a escutar um barulho. Que barulho que é esse? Espera aí, né? Dedo para a mão para o braço, antebraço, e vira um braço e junta num tórax, e uma costela juntando na outra, e parece isso, e uma perna, e de repente virou um esqueleto. Fase 1 estava completa. Qual que é a fase 2? Precisa de tendão, precisa existir ligamento. Então fala para os tendões, e os tendões virão. Fala para as carnes e os músculos, e eles vão aparecer. E no final de tudo, eu coloco pele. Eu gosto de que ele fala que enquanto ele falava, essa para mim talvez é uma das palavras mais importantes desse texto todo. Enquanto ele falava, as coisas iam acontecendo. Ou seja, se eu parar de falar, para Deus eu entendo hoje que se eu parar de falar, significa que eu parei de crer. Se eu parei de acreditar, Ele para de fazer. Por que Ele não pode? Não, porque Ele decidiu, Ele definiu que Ele age por fé e através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, se relacionar com Deus, receber de Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus precisa crer duas coisas. Quais? Primeiro, que Ele existe, eu creio que Ele existe. E a segunda, que Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam pela fé. Para mim hoje eu entendo fé, é assim, como que eu sei que eu acredito? Se eu estou falando. Se eu parar de falar, precisa significar para mim, porque eu creio que significa para o Senhor. Marcelo parou de falar, ele parou de acreditar. Se você parar de acreditar, eu não tenho como completar, eu não tenho como terminar, eu não tenho como fazer, porque a única coisa que eu espero, a única expectativa que eu tenho em você, Marcelo, é que você creia. Eu não quero saber das tuas obras, da tua perfeição, da tua sabedoria, eu não quero saber do que você tem feito de bom ou deixado de ruim de fazer. Eu quero saber se você acredita em mim, porque se você acreditar, você vai falar. E é só isso que eu preciso, é só isso que os ossos precisam, é só isso que eu conto com você. Como se Deus falasse: pelo amor de Deus, Marcelo, não para. E enquanto ele falava, começou o barulho, de repente ele começou a ver. Então a primeira coisa, vamos trazer para as nossas vidas de uma forma prática. O que Deus tem falado para você? Pastor, Deus nunca falou nada para mim. Irmão, eu discordo. A Bíblia é a voz de Deus escrita ou transcrita. Falar audivelmente, para mim eu nunca ouvi Deus falando. Já tive experiências pancada com Deus. Mas Deus aparecendo assim, eu te digo, meu filho, nunca vi, nunca aconteceu. Mas eu creio na palavra. Eu amo a palavra, eu me fundamento na palavra, porque Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquele centurião romano, então ele era um gentio, ele era um não judeu, que não estava debaixo da lei. Se ele não estava debaixo da lei, ele não cumpria a lei. Se ele não cumpria a lei, como é que ele podia ter expectativa de obediência? Como é que ele poderia ter expectativa de bênção? Porque a bênção estava ao processo: judeu, lei, obediência e bênção. Ele recebeu bênção sem obediência, sem cumprir lei e sem ser judeu.
a ponto de Jesus falar: rapaz, eu nunca vi uma fé desse jeito. Você me amarelou, você chamou minha atenção. E que fé que foi a desse homem? Você não precisa ir lá em casa curar o meu servo, se você liberar uma palavra. Algo que está em mim, algo que está em você, algo que já foi disponível, disponibilizado para as nossas vidas. Hoje de manhã eu estava falando o Salmo 103, o que Davi fala? Pode colocar para mim, por favor? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, que as minhas entranhas bendigam o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Bem dizer é falar. Não esqueça dos benefícios para você falar dos benefícios. Pastor, mas eu nem sei dos benefícios. Então descubra, pelo amor de Deus. Vasculhe, abra esse tesouro e descubra o que Cristo fez, a obra consumada. Quem é você, o que você tem hoje como direito, como herança. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom para as nossas vidas. Não porque eu faço, mas porque Ele fez. Não porque eu cumpro lei, porque Ele cumpriu. Não porque eu sou obediente, porque obediente é Ele. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não dependa dos seus feitos, das suas obras, das tuas palavras. Filho do homem, o que você acha? Rapaz, o negócio está feio, mas eu sei, o que você me fala? Tem jeito? Tem. É só você repetir o que eu estou falando. Bendize a minha alma, fala, declara. Porque é Ele, verso 3, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele quem sara, quem cura todas as nossas enfermidades. O que mais? É Ele que resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. É Ele que farta de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renove como o vigor de uma águia. E o verso 6 termina dizendo: quem faz isso? O Eterno. O Eterno realiza atos de justiça e de direito, como recompensa, como salário, não, em favor, graça, para todos vocês, para todos nós, que às vezes nos sentimos oprimidos, deprimidos, acuados, feridos, machucados, com medo, inseguros, diante de problemas, de muralhas, de soluções intransponíveis, de vales de ossos secos, mirrados, sem vida. E aí, Marcelo, fala. Eu só preciso, Marcelo, que você fale. Eu só preciso que você abra sua boca, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Para ela voltar, ela precisa sair. Eu sempre falo que a palavra de Deus é igual um bumerangue. Eu preciso jogar, ela vai. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar o que tempo for, mas quando ela vier, ela vai voltar carregada. Isaías 55 fala sobre isso. Ela vai voltar cheia, ela vai voltar para cumprir o propósito que foi determinado pelo Senhor. Profeta, fala. Marcelo, fale. Você fale. Ele só precisa que você creia. E Deus, crer para Deus hoje para mim significa: o que eu estou ouvindo do Marcelo? O que está saindo da boca do Marcelo? Está saindo a minha palavra? Escuta isso. Deus exaltou acima de tudo. Acha esse versículo para mim, é Salmo 101 quebrado aí. Deus exaltou acima de tudo. Esse é o 55:11. Não, mas procura esse para mim. Deus exaltou acima de tudo o nome dEle e a palavra dEle. Deus não exalta o meu nome, nem a minha palavra. Ele exaltou o nome dEle e a palavra dEle. Vamos ficar do lado da palavra dEle. Deus, como é que esses ossos reviverão? É simples, Ezequiel, se você falar o que eu tenho te falado, é só isso. Mas vai dar certo? Começa para você ver. Quando ele começou a falar, começou a ter barulho. Às vezes na tua vida, na minha vida, vai demorar o barulho para aparecer, para a gente começar a ver resultado, porque ele começou a falar, ponto. Segunda fase, ele começou a ouvir barulho. Terceira fase, ele começou a ver. A gente é aquilo, acorda cedo e aí, então amanhã cedo, amanhã eu já vou levantar cedo, declarando em nome de Jesus o que vai acontecer. E se não acontecer até na hora do almoço? Eu não estou vendo. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que isso? Será que aquilo? Vou largar a mão desse negócio? Tem tempo para esperar? Irmãos, são fases, processo.
Eu falo, depois de um tempo, pode ser no segundo seguinte, pode ser na semana seguinte, pode ser no mês seguinte, eu falo e depois as coisas vão acontecendo, eu vou ouvindo às vezes rumores dentro de mim, aquela fé ela vai crescendo, vai enchendo dentro de mim, e de repente eu já estou começando a ver, o menino do profeta Elias, vai lá no monte, eu estou orando aqui, vai lá no monte para ver o que você está vendo lá, se a chuva já apareceu. E ele foi uma vez, voltou para o profeta, falou, não tem nada, tá beleza. E aí fala assim, vai lá de novo, e aí? Não tem nada, não tem problema não ter nada. Acho que na 7ª vez ou 5ª vez, sei lá quantas vezes, 7. Na 7ª vez ele volta e fala assim, tem uma nuvenzinha tamanho da palma de um homem. Foi, então tá beleza, chegou o tempo, vamos correr que o negócio vai pegar. Quem somos nós? Quais são as nossas atitudes? Quanto tempo nós conseguimos continuar falando sem ouvir e sem ver? Prostro-me, 138:2. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Obrigado. Deus falou assim, Deus fez isso. Então quando eu e você nos colocamos do lado dele, do nome dele, da obra dele, da fidelidade dele, da palavra dele, não tem jeito de voltar atrás. É que às vezes a gente chega no monte, no alto, no templo, na presença, e falamos do nosso nome, das nossas obras, da nossa fidelidade, da nossa lealdade, das nossas ofertas, do nosso tempo de ensaio, de louvor, de tempo de oração em línguas para pregar a palavra, das vindas à igreja, e Deus, você não vai fazer nada, faço nada. Por quê? Porque o meu compromisso em primeiro lugar não é com você, você é o meu propósito. Mas o compromisso é comigo. Eu tenho compromisso comigo. Se você entender isso, cola no meu nome, cola da minha palavra, saia de cena. E você tem uma grande chance de coisas novas acontecerem na sua vida. Enquanto eu falava, as coisas estavam acontecendo. Enquanto eu profetizava, as coisas estavam acontecendo. Aí vão falar assim, chegou quase, já está praticamente pronto. Já tem tendão, já tem carne, já tem músculo, já tem pele. Ele falou, está faltando o fôlego de vida. Para Deus é assim, profetiza, não para não terminou, não finalizou. Então profetizei como me fora ordenado. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e enche e entra na vida desses corpos, e eles passaram a ter vida. Aí assim, aí acabou. Esses dias eu estava pregando sobre Pedro na cadeia, a igreja intercedendo, orando, né? Firme, constante, perseverando em oração. Eles estavam tão envolvidos na oração, que quando Pedro chegou na casa deles, onde eles estavam reunidos, eles não pararam de orar. Eles até falaram assim, não, acho que não é Pedro não, isso daí é outra coisa, mas vamos continuar. Pedro que parou aquele tempo de oração. Pedro chegou e falou assim, é mais ou menos assim, gente, vocês estão orando por causa de quê? Não, é verdade, agora não precisa mais. Se Pedro está aqui, ele está livre. A nossa oração, ela teve resultado, mas enquanto Pedro não apareceu, não parou de orar. Enquanto o profeta não parou de orar, de profetizar, de fazer com que a palavra de Deus fosse ouvida, as coisas foram acontecendo. Quando que parou? Quando que Deus liberou o profeta para parar de orar? Quando o fôlego de vida entrou neles e quando o profeta viu um exército muito numeroso. Naquele ponto, agora eu posso parar. Agora a obra foi finalizada. Quando que Deus parou de falar, de criar e de formar a terra? Só no 6º dia. E ainda no 7º dia ele falou, deixa eu dar uma repassada aqui, para ver se não ficou nada para trás.
E aí ele olhou, o primeiro dia está separado, segundo ok, paraná, sexto dia, Adão ok, bacana, fechou o pacote, beleza, não preciso fazer mais nada, porque agora está feito, eu não preciso profetizar mais, porque agora está tudo feito, eu não preciso continuar orando mais, porque Pedro já saiu da cadeia. Deus está nos chamando, sabe para quê? Para entrarmos em orações, em declarações, em confissões de palavra. Hoje de manhã eu estava falando, o que é confessar a palavra? É concordar com a palavra. Sabe por que você e eu fomos salvos? Pelo simples fato, de Jesus ter morrido e ressuscitado. Você ouviu a respeito disso, você acreditou sobre isso e você falou com a tua boca. Coloca para mim, por favor, Romanos 10, 9. Porque se com a tua boca você confessar, você concordar que Jesus é o Senhor, e no teu coração você crer que Ele ressuscitou, que você foi justificado, você vai ser salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Entenda uma coisa, Deus é Senhor? É. Se eu creio ou não creio, Ele continua sendo Senhor. A questão é que Ele deseja ser Senhor na sua vida. Para Ele ser Senhor da sua vida, você precisa usar o livre-arbítrio, o poder de falar sim ou não, o poder de escolha que Ele deu para você e deu para mim, para declararmos. Se nós declararmos, se nós concordarmos que Ele é Senhor, Ele vai se tornar Senhor, inclusive da minha vida e da sua vida. Você não foi e nunca será salvo, porque agora eu não faço mais, eu não cometo mais esse tipo de pecado. Não tem nada a ver em cometer pecado. Pastor, então eu posso receber Cristo e continuar pecando? É impossível receber Cristo e viver de uma forma continuada, deliberada, consciente na prática do pecado. Pode demorar um tempo enorme, mas mais cedo ou mais tarde, porque você tem uma nova semente. Aquela nova semente, ela vai produzir novos frutos. Pode demorar, mas uma hora esse negócio acaba. E não sou eu quem determino. Você não é salvo porque você ainda comete pecados. Eu também cometo uns. Pastor, ou você acha que eu sou perfeito? Se eu tirar a camiseta aqui, você acha que tem asa? Você acha que eu avoo? Não avoo não, meu irmão. Dou conta não. Sabe por que eu sou salvo? Porque eu ouvi o que Ele fez por mim, eu acreditei no que Ele fez por mim, e eu falei com a minha boca o que Ele fez por mim. Ele sempre foi Senhor? Foi. Ele sempre foi Salvador? Foi. Mas Ele só se tornou Senhor, dono e Salvador, capaz de me salvar há 20 anos atrás. Só que já fazia 2000 anos que Ele era Salvador, e já fazia toda a eternidade que Ele era Senhor. Mas somente há 20 anos atrás, no meu caso, eu recebi e Ele se tornou Senhor e Salvador da minha vida. Deus é soberano? É. Eu não acredito que Deus seja soberano. Ele é, se você acredita ou não, Ele não deixa de ser. Deus é todo poderoso? Sem dúvida alguma, mas eu não acredito. Mas não é porque eu não acredito que Ele deixa de ser. A questão é se Ele é soberano sobre a tua vida, se Ele é todo poderoso para a minha vida. E quando eu sei que Ele é, eu acredito que Ele é, e eu começo a falar, eu vou concordando com Ele, eu estou me alinhando com o nome dEle, estou me alinhando à palavra dEle, e a palavra dEle vai vindo, vai acontecendo na minha vida. E aí de repente eu estou experimentando da soberania de Deus em favor da minha vida. Daqui a pouco eu estou vendo o poderio de Deus, o milagre de Deus acontecendo na minha vida. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Ele é bom. E eu ousei crer que Ele é bom. Eu acreditei que Ele era capaz de fazer aquilo que Ele disse que Ele era capaz de fazer. E aí as coisas começam a mudar. Eu não sei que mudança que você está desejando, que situação que você está passando, que vale que você está enfrentando. Pode ser impossível, pode ser complicado, pode ser demorado, pode ser impossível. Mas uma coisa é possível para você e para mim: falar para Ele, você pode. Eu acredito no você. Eu creio que você pode mudar a situação.
Talvez seja a única palavra, a única atitude que Deus, em primeiro lugar, para ele entrar nessa parada tua, que ele precisa. Ele pega o profeta, leva um vale cheio de ossos e faz essa pergunta: e aí? Tem jeito? E rapaz, eu não sei não, mas eu sei, eu tenho certeza que você sabe. Eu não tenho saída, mas você tem. Eu não tenho solução, mas você tem. E Deus dá a solução para ele. Fala. Fala o quê? Fala o que eu te disser. Pastor, mas e hoje? Fala o que está escrito. O que está escrito? A favor de um vale de ossos secos de falta de saúde. O que está escrito? Está escrito que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ótimo. Eu tenho falado? Você tem falado? Pastor, mas e médico e remédio? De Deus, bênção do Senhor. Mas você pode ir além de um médico. Você pode ir além de um remédio. Estou falando que ir além, então vou parar de tomar. Não, pelo amor de Deus. Continua. Mas você pode tomar esse remédio. A palavra diz lá em Provérbios que a palavra de Deus é remédio, que traz cura para as nossas vidas. Você pode também tomar esse remédio gratuito, e quando ele manifesta é para sempre. Eu sou curado, a dor está aqui, mas eu sou curado, eu estou sarado. Mas cadê a cura? Não chegou ainda. Daqui a pouco às vezes chega um barulho. Daqui a pouco, às vezes, o médico te dá um novo barulho, um novo diagnóstico, o negócio está ficando bacana, não sei o que está acontecendo não. Os remédios estão fazendo um efeito muito bom na sua vida, glória a Deus, aleluia. E de repente, talvez, mais para frente, você vê, e está redondo, né, seu Elvésio? Irmão Elvésio, esse dia deu um piripaque aí, um AVCzinho, deu uma tombada 5 dias. Hoje está aí, belezinha. Falou que já estava lá no coreto tocando hoje. Pensa. Um vale de ossos secos, de falta de dinheiro, Espera aí. 2 Coríntios 8:9, o que Deus falou? Que Ele se tornou pobre para me enriquecer? Então eu posso falar isso? Não, você não pode, você deve. Eu estou sendo enriquecido cada dia mais. Que jeito, pastor? Não faço ideia. Quando? Menos ainda. Mas eu creio na palavra. Enquanto eu crer, significa que eu estou falando. Enquanto eu estou falando, significa que eu creio. Enquanto eu profetizava, as coisas começaram a acontecer. Você está entendendo como é que funciona? Pastor, eu queria tanto casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas está tão difícil, o homem não presta. É isso que você está falando? Pastor, as mulheres de hoje em dia, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor criou o homem para não viver sozinho, e o Senhor tem uma esposa, uma ajudadora fiel, uma companheira fantástica do meu lado. Olha o André ali. Perguntei para o André, falei: André, a Helena está cuidando bem de você, porque se não tiver eu dou um aperto nela. O que você tem falado? Pai, eu te louvo, porque o Senhor tem um homem. Você fala, eu não estou falando não, viu? Se der coisa de você, fala: mulher, você que está falando isso, eu só estou dando uma dica. Um homem segundo o teu coração, que cuida de mim, que me ama, que é carinhoso, que é bênção. Não, pastor, mas já está demorando. Faz quanto tempo você está orando? Já faz 6 meses. Que bom! Você não parou? Não. Então já faz 6 meses que você se manteve orando. Você está há 6 meses mais próximo dessa bênção, dessa vitória na sua vida. Amém? O que está saindo da minha boca quando eu me deparo com os vales, com os problemas, com as dificuldades? Deus, não sei, mas o Senhor sabe. Profetiza, fala, declara e não para até o final. Amém? Coloque-se de pé, por favor.
Eu tenho entendido dessa forma. Deus Ele é o que, pastor? Ele é bom, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele provê. A questão é, e na minha vida? Ele salva. Por que Deus não salva todas as pessoas, pastor? Ele não tem condição? Tem. Ele pode, sem dúvida alguma. Mas por que Ele não salva todo mundo? Talvez muitas pessoas ainda não ouviram o que Cristo fez. Um punhado de pessoas ouviu e não acreditou. E porque não acredita, não fala. Mas Ele pode se tornar o Salvador de toda a raça humana. Ele morreu na cruz para isso, por isso. Salvar inclusive essa pessoa que precisa agora, em nome de Jesus. Ele pode, sem dúvida alguma, porque Ele só está esperando o que, Marcelo? Fala. Ele não está esperando obra, Ele não está esperando performance, Ele não está esperando obediência, Ele não está esperando, Ele está esperando fé. E fé para Deus é falar. Se acredita que eu posso, acredita, então fala. A palavra de Deus diz que Ele fala assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me escolheu, Ele me separou e Ele me capacitou para colocar em liberdade todos os oprimidos, para quebrar cadeias, quebrar algemas e para anunciar o tempo da graça. Isso foi falado lá em Isaías. Teve um tempo que Jesus estava lá na sinagoga, Lucas 4. Dão para ele o livro, o rolo do profeta Isaías, e acidentalmente cai nessa passagem. E quando Jesus lê essa passagem, há 2000 anos atrás, ele fala assim: ó, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Há 2000 anos atrás, Ele está pronto e você tem poder e autoridade no nome dEle para viver livre, viver desimpedido, viver ilimitado, viver abençoado, não dependendo do que você é ou faz. Porque agora foi anunciado o tempo da graça. O tempo da graça não é o tempo da recompensa e do salário. O tempo da graça é o tempo do favor. É o tempo do presente. É o tempo do... Mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele o quê? Tenha boas obras, seja perfeito? Não. Para que todo aquele que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Mas o que eu fiz para merecer? Nada. Porque o tempo da graça foi inaugurado há 2000 anos atrás. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, Ele deu autoridade para você e deu autoridade para mim. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, seguir significa que precisa ir na frente. Primeiro eu falo, depois eu vejo os sinais. Ezequiel, se você falar, você vai escutar barulho. Se você falar, você vai ver lá na frente. Se você não falar, você não vai ver nada. Deus falou e as coisas foram sendo formadas. A igreja orou e Pedro foi solto. A partir do momento que nós nos posicionamos em oração, quando nós abrimos a nossa boca baseado na palavra do Senhor, é como se o céu tivesse ligado e falado: a partir de agora coisas novas vão acontecer. A partir de agora eu vou fazer na sua vida e através da sua vida, simplesmente porque você crê e ponto final. Se você está passando por um vale de ossos secos, não corra dele. Vá em nome de Jesus para cima dele e declare e fale. Não seja intimidado, não fique com medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus está do seu lado para vencer. Deus não está do nosso lado para retrocedermos. Ele está do nosso lado para vencermos, para avançarmos. Pastor, mas não deu certo da última vez. Tenta a segunda. Mas eu não estou vendo nada. Vai a terceira. Mas não deu certo a terceira, vai para a quarta.
Naamã, você está com problema? Tô. Comandante do exército da Síria, ele tinha lepra. Se você se banhar no Rio Jordão 7 vezes, na 7ª vez você vai ser... Mas por que eu tenho que ser? Por que tem que ser no Rio Jordão? Por que tem que ser 7 vezes? Você quer o quê? Você quer ser curado? Rio Jordão 7 vezes. Faz o que eu estou te falando. Profeta Ezequiel, tem jeito? Não sei, você que sabe. Beleza. O que eu tenho que fazer? Profetiza. Só isso? Isso basta para mim. O que eu preciso fazer para eu ser salvo? Simplesmente fale. Centurião não, o carcereiro chega para Paulo e Silas e fala: o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Ele falou: fazer você não precisa nada, você precisa crer. Se você crer, você vai ser salvo. Mais ou menos, mas só isso? Mas é simples assim? É. De novo, do que você precisa ser salvo? O que está sem forma e vazio na sua vida? O que está seco e mirrado na sua vida? A notícia que eu recebi agora, o Jairo, agora não tem jeito mais. Jesus, sem dar atenção àquelas más notícias, olha para Jairo e fala: Jairo, tão somente continue acreditando. Dá a mão aqui, me leva lá na tua casa. Não para não. Mas notícias são ruins, pois muda. Ô Jesus, o Jairo, Lázaro, lembra do Lázaro, aquele que você, amigão teu, chegado teu, lembro. As irmãs Marta e Maria, sei, ele está muito doente. Falou: tá bom, estou sabendo. Mas você não vai lá? Não, agora não vou lá não. Ok. Depois de um tempo, Jesus fala para os discípulos: Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram assim: eu vou lá acordá-lo. Os discípulos falaram assim: se ele está dormindo, então é fácil, é só dar um cutucão ali, ele acorda. Ele falou: não, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu. Eu fico até feliz que vocês não estivessem lá para vocês verem o que vai acontecer lá na frente. A realidade era aquela. E Jesus via que jeito? Jesus via um Lázaro saindo do túmulo. A realidade era de um vale de ossos secos. Jesus viu o quê? Fôlego de vida entrando neles. A realidade era o quê? Uma terra vazia e sem forma. Deus a fez para aquilo? Não. Ele fez para ela ser habitável, estabelecida. E para que todas essas coisas acontecessem, palavra. Lázaro, vem para fora. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Terra, eu sei que você está me escutando. Água, eu sei que você está me escutando. Você para cá, você para cá. Vegetação, cresça. Animal, seja criado. Ai, ai, ai. Entendeu? Como isso está disponível para mim e para você? Que nós podemos experimentar, viver mais do que nós estamos vivendo. Hoje de manhã eu estava falando, nós podemos honrar Deus mais. Que jeito, pastor? Vivendo mais do que estamos vivendo. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida plena. Ele não falou que não ia ter problema. Para os problemas, eu vim para os problemas. Eu não sou o autor dos problemas, eu sou a solução dos problemas. Que você e eu, a partir de hoje, quando nós nos depararmos com vales cheios de ossos secos, eu não sei, mas você sabe. Qual que é a boa, Jesus? O que eu preciso falar? Como é que essa situação vai mudar? E de repente, já estou escutando uns trem diferentes aí.
E depois de um tempo eu já estou vendo. E depois de um tempo eu não preciso orar mais a respeito disso, porque já foi feito. Amém? 12 anos atrás começou essa empreitada, essa coisa chamada Sal da Terra, lá na casa dos meus pais. E reunimos foi a partir de agosto de 2007, aí fomos reunindo e fomos juntando um povo. Eu falo que era um povo doido e fomos crescendo. E aí depois, no final desse ano de 2007, nós alugamos a igreja que era lá na rua Rio Grande do Sul. E hoje não, onde é a academia, a parte de piscina lá da academia. E foi indo e foi crescendo. E a glória de Deus, e a graça de Deus, e o favor de Deus foi sendo derramado sobre as nossas vidas. Há 6 anos atrás, em 2014, 13 para 14, nós conseguimos construir esse barracão aqui. E como diz o outro, tem mais coisas pela frente, amém? Tem coisa mais bacana ainda para acontecer ainda mais. Enquanto você e eu estivermos na terra, sempre, como diz o Alexandre, sempre tem espaço para melhorar mais e mais. Conto com todas as pessoas, agradeço, melhor dizendo, todas as pessoas que estiveram do nosso lado, lado meu e da Thelma principalmente, durante toda essa caminhada. Alguns não estão conosco, estão em outros lugares, mas todos foram muito importantes nessa trajetória, nessa jornada. Mas que nesses próximos anos nós estejamos sempre juntos, para que o Evangelho resplandeça, para que o nome de Cristo prevaleça, para que vidas sejam continuamente salvas por Ele e para Ele. Amém? Vamos assistir juntos? Uma equipe de futebol, um time, é formada por várias pessoas, umas mais visíveis e outras menos. São vários jogadores e várias pessoas que não entram em campo, mas são indispensáveis quanto qualquer outro jogador. Existem jogadores que atuam no ataque, meio de campo e outros na defesa. Existem dirigentes, treinadores, estrategistas, departamento médico, marketing, roupeiros, cozinheiros, segurança, pessoas que cuidam da limpeza e dos campos de treinamento, que juntos fazem com que esse time sempre obtenha os melhores resultados. Quando o time ganha, todos ganham, os visíveis e os invisíveis. Assim também é a Igreja de Cristo. Existem pessoas que estão mais expostas e visíveis, outras nem tanto, mas que são tão importantes quanto as outras. Existe o pastor e o louvor que estão no ataque. Existem os diáconos que fazem o meio de campo e muitos outros na defesa, que sustentam essa equipe. Todos os ministérios da nossa igreja exercem um excelente papel mesmo fora de campo e dos holofotes. O Ministério Infantil é a nossa escolinha de futebol que tem o papel de formar novos jogadores ou outras pessoas que estarão de alguma forma envolvidas com o futebol, ou melhor, com a igreja. A equipe de intercessão são nossos estrategistas, atacantes e defensores. Atuam dentro e fora, em todas as frentes. O Ministério de Jovens e Adolescentes é nossa equipe sub-21 e sub-17. Às vezes, são escalados para fazerem parte do time profissional. A equipe de eventos cuida com excelência da interação e entretenimento entre os colaboradores e convidados. O Ministério Criativo e de Comunicação faz o papel do marketing, utiliza todas as ferramentas disponíveis para divulgar com sabedoria tudo o que está acontecendo aqui dentro para os que ainda estão fora. O que falar da administração e finanças? Sem elas, nada estaria sendo feito. E para finalizar, temos os dirigentes que nos orientam e nos guiam às grandes vitórias: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos gratos por participar desse time vencedor. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que, no Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. O nosso, muito obrigado para todos vocês, por todos vocês que nesses 12 anos aguentaram nós, porque eu sei que não é fácil não, mas nós estamos dispostos para os próximos 12 anos sermos melhores e vamos melhorar juntos e crescermos cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Que você tenha uma excelente, uma incrível semana e vida em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.